Salve fiel, salve nação corintiana, o clima tá fervendo no Parque São Jorge, tem muita informação quente nos bastidores, o Antônio Oliveira corre risco de ser demitido após mais uma derrota, agora são 10 rodadas no Brasileiro e apenas uma vitória e o time entrou de vez na zona do rebaixamento. E eu gostaria de perguntar pra vocês, fiel, o Antônio Oliveira tem que ser demitido? Ou o elenco que é fraco, o Augusto Melo tem que contratar? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, é muito importante pra nós, tá bom? E tem torcedor do Corinthians já pedindo um novo técnico, hein? Lógico, tem toda a repercussão de mais uma derrota do Corinthians. Tem a Gaviões da Fiel, que marcou para amanhã um protesto no Parque São Jorge. Então, olha, tem muita notícia importante nesse vídeo, fica até o final para você não perder nada, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like, por favor, para fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à ESPN Brasil, com a Lili Nascimento trazendo notícias quentinhas e o Nicola atualizando pra gente todas as notícias do Timão. O clima tá fervendo no Corinthians, hein, fiel? Dá só uma olhada. Obrigado, viu, Berton? Qualquer novidade por aí, você, claro, volta aqui no Sport Center. Situação também delicada do Corinthians, hein, Mari? Pois bem, o Internacional venceu ontem por 1-0 e, Vlad, pro lado do Corinthians... Roupa nova, hein? Roupa nova, Você direto... reparou que eu tô... Tô bonitinho, né? É isso. Ô, Vlad, roupa nova, mas a história é antiga do Corinthians, né? De uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. É isso, Mari. Situação complicada no Campeonato Brasileiro do Corinthians, do técnico Antônio Oliveira, que balança no cargo, mas segundo a apuração da Lili Nascimento, pelo menos até o próximo jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa, na Liga Arena, a tendência é que o Antônio Oliveira seja mantido. Ontem vários fatores chamaram muita atenção, principalmente a questão do comportamento do Antônio Oliveira à beira do gramado, também durante a entrevista coletiva. A Lili teve uma conversa ali de bastidores com o treinador, sentiu que ele está confiante em permanecer na equipe, ele não tem vontade de pedir demissão, inclusive tem a parte dos reforços que ele pediu, que ainda não chegaram, ele gostaria de pelo menos uns 6 reforços, a tendência é que não chegue tudo isso de jogadores, mas que ele venha com alguns jogadores aí para a próxima janela de transferências. O Corinthians, que vem numa fase muito ruim, né? 6 jogos sem vitórias, apenas um triunfo nos últimos 10 jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento. E além de todas essas questões do Antônio Oliveira, se fica ou não no cargo, segundo a apuração da Lili, é que se ele não tiver um bom resultado, ou seja, se não vencer contra o Atlético Paranaense no final de semana, a tendência é que ele seja demitido. Também tem alguns problemas, né, entre o elenco, né, dos jogadores, principalmente em relação à questão da lateral esquerda. O Hugo ontem saiu com dores na coxa, já não conta com o Palácios, então vai ter apenas o Matheus Bidu, e também o Yuri Alberto não vai jogar contra o Furacão, porque recebeu o 3º cartão e está suspenso. Em compensação, deve ter o retorno do goleiro Carlos Miguel, que não atuou contra o Internacional. O Matheus Donelli, que foi o substituto, teve uma boa atuação, não comprometeu ontem no jogo, foi uma boa notícia, ele que pode ser o goleiro do Corinthians após a janela de transferências da Europa. Lembrando também que o Corinthians também tem uma questão problemática em relação à torcida, né? O Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, emitiu um comunicado marcando um protesto amanhã, 7h10 da noite, em frente ao Parque São Jorge, né, onde fica a sede do Corinthians. Então tem mais problemas aí para o presidente Augusto Melo. Hoje teve outras mudanças também no departamento de futebol. Ontem, né, a gente lembra que o Thiago Gasparino, o analista de desempenho, foi mandado embora, e hoje o Danilo, meia, ídolo do Corinthians, que comandava a equipe sub-20, foi campeão da Copa São Paulo recentemente, mas teve um começo muito ruim no Campeonato Brasileiro da categoria, foi demitido junto com toda a comissão técnica. Então, os bastidores do Corinthians fervendo. Lembrando que depois do Atlético Paranaense, o Timão ainda enfrenta o Cuiabá na Neoquímica Arena, e depois tem um derby contra o Palmeiras fora de casa no Allianz Parque. São todos esses fatores aí nas próximas semanas que devem pesar para uma possível mudança na chave do Timão. O Vlad, ele trouxe pra gente informação também da Lili Nascimento, que nesse momento o Antônio tem muita confiança na comissão e está muito seguro, fala muito sobre evolução, sobre como as coisas vão se ajeitar, mas que existe já talvez o famoso
o balanço ali de que, opa, algumas pessoas podem estar um pouco mais descrentes do trabalho. O questionamento já existe, tanto que foi tema da entrevista, né? Exato. Tá no tom certo, a gente já pode começar a questionar o trabalho do Antônio, ele é mais vítima ou de toda essa bagunça, ou o Corinthians poderia estar jogando melhor? Considerando o nosso contexto, a gente está falando de um técnico que deve ser demitido com 4 jogos, não surpreende que ele esteja sendo questionado neste momento. Mas eu não questionaria, sinceramente. Na minha opinião, o trabalho é até bom do Antônio. Bom? Eu acho bom. Hoje eu tô amarga. Considerando o que o Corinthians tem à disposição. Eu acho que ele não faz muito mais do que o Corinthians tem a oferecer, sinceramente. Eu acho que a questão do elenco do Corinthians é um grande problema. Eu acho que o Corinthians se tornou um time mais equilibrado com ele, defensivamente. Mas eu acho que bateu num teto. Mas eu acho que ele está muito próximo do teto da qualidade. Eu acho que o Corinthians precisa muito mais reforços para você exigir mais do que o Antônio Oliveira tem feito. Acho que ofensivamente o time ainda deixa a desejar. A Mari também pontuou um aspecto que agora é fácil criticar, depois de que a coisa não deu certo, mas acho que é algo a ser considerado nos próximos jogos, a questão de não vai ser toda hora que você vai poder jogar Garro e Coronado, e ainda um time como o perfil do Inter, acho que não era a melhor escolha. Tudo bem, como eu estou falando agora... Fora de casa, né? Exato. Você precisa ponderar um pouco mais Exato. Ainda mais, e tem um momento, por exemplo, atualmente, que o Wesley não tem jogado bem, o que é completamente natural para um garoto tão jovem, e você colocar toda a responsabilidade em cima dele, mas, ainda mais que começou tão bem, acho que é natural que ele vai oscilar, mas o Corinthians depende muito do Wesley, mas sinceramente, dentro do que tem a oferecer o elenco hoje do Corinthians... Mas você sabe que eu não acho o time, não vou falar o elenco, o time eu não acho que era um time para estar nessa parte. Eu acho que o Antônio Oliveira é exemplo de um cara que já fez mais com menos. Sim. Com menos no Cuiabá. Mas isso também mostra como o ambiente, como a pressão em um clube que está desorganizado e do tamanho do Corinthians, como isso é um peso muito maior. Não é do que você enfrentar, do que você com um time talvez com nomes não tão badalados, como você num ambiente estável consegue produzir mais, né, Mari? E o tipo de competição, né, enfim, assim, eu acho que teria que entender por que o Corinthians, ele passou por dificuldades em Sul-Americana, teve partidas ali que flertou muito com a derrota, que flertou muito com essa não classificação direta. E a gente falava sobre isso até nas partidas onde o Corinthians venceu. Exato. Sim, com certeza, exatamente. Flertou muito com o resultado, por vezes negociou, inclusive, o resultado. Mas ainda assim conseguiu desempenhar e conseguiu avançar direto, né? Sem passar por esses playoffs, que aí seria horrível, porque tem uma questão até de calendário, você coloca jogos a mais, enfim. Para o Corinthians não ia ser vantajoso. E no Campeonato Brasileiro não consegue desempenhar, inclusive com equipes que têm um nível inferior. Assim, o Corinthians ele não está mais conseguindo competir independentemente do adversário. Então, assim, ele não sobe tanto o nível de competitividade contra o Internacional, que pode puxar muito, porque mesmo com os desfalques é um time bom, tem peças interessantes, mas ele também não consegue desempenhar com times que agora vão brigar diretamente com ele na parte de baixo da tabela. Então, acho que questionar os jogadores, acho que a gente pode questionar talvez por uma questão de ter mudado a chave, de que no Campeonato Brasileiro ou eles conquistam ponto agora ou eles vão ficar para trás. Mas eu não sei se eu questiono o trabalho do Antônio Oliveira. Você manteria? Eu tenho dúvidas, confesso que eu tenho dúvidas. Agora eu tenho dúvidas. É que eu acho que também a questão eu gosto, eu acho que ele trouxe algo para o Corinthians. O Corinthians estava passando por muitas dificuldades. Precisava de uma mudança lá. Isso mudou, ele trouxe resultados. Eu acho que ele ainda faz parte de um grupo ali que é vítima de decisões que infelizmente influenciam no campo. Não sei se ele vai ter os jogadores que ele gostaria nessa janela, porque a gente não consegue mais dar credibilidade para a palavra do presidente, né? O presidente fala que ele vai firme no mercado, firme como? Que dinheiro. Exatamente. Então, assim, ele pode trabalhar até ali, o Antônio Oliveira. A partir dali já não é mais com ele. Então, por isso que eu fico nessa dúvida, sabe? É que também... E aí, Mari? Vai, Mari, você... É que eu acho ela que... já demitiu, ela já assinou a rescisão. A nossa Augusta. Já assinou a rescisão. Nossa Augusta. A minha preocupação também é que, assim, se fizer um movimento de, eu acho que esse Corinthians poderia jogar mais. O time titular, eu entendo que elenco não tem profundidade. Mais, né? Poderia, essa temporada ele já jogou mais. Eu acho que não e você vê que contra o São Paulo até teve uma atuação que foi boa, mas você vê que foi muito mais por causa do ambiente ali, né? Pensa o Cruzeiro com o Seabra. É um treinador
com o mesmo ou menor nível de experiência do que o Antônio e que consegue, com as peças, organizar esse time para ser um time competitivo. Não necessariamente o futebol O Antônio não tem mais conseguido, vistoso né, do Brasil. E ele não tem, ele ainda, o Seabra no Cruzeiro ainda não tem uma profundidade de elenco. Ele pode vir a ter nessa janela. O Corinthians, eu entendo que olhar para o banco e buscar uma solução é difícil. Não tem um banco que vá salvar a vida. Mas eu acho que esse time... Entrou Bidu, Pedro Raul e Mosquito. O resto era tudo base no banco do Corinthians. Então, eu entendo que elenco, profundidade é difícil, mas assim, é um time que poderia, contra essas equipes que estão na mesma faixa ali, até desempenhar melhor, conseguir resultados melhores, ser um pouco mais competitivo. Por outro lado, beleza, tô de saco cheio do Antônio, vou demitir. Vai trazer quem? O problema aí é que, vamos lembrar que o Antônio não era nem a primeira opção, né? Não. Vamos lembrar que o Antônio chegou porque o Rafael Prats aqui avisou no F90, porque estava tudo... Não, já está certo, o Zanardi já está no Parque já estava tudo certo. Aí o Prats, que acho que foi a única pessoa que leu o regulamento do Campeonato Paulista, falou assim, o técnico que dirigiu uma pessoa, um time na competição, não pode dirigir outra equipe na mesma competição. E agora o Zanardi no Goiás. E esse é meu ponto, assim, quando eu falo que eu acho que o trabalho é até bom, não tô falando que tá tudo certo, que ele só tem feito decisões acertadas. Porque a regra é bem baixa também. Não, eu acho o seguinte, Donk, eu acho que ele não é o principal culpado. Sim. Mas o trabalho eu não considero bom. O trabalho dele pra mim, não é bom. Ele tem uma vitória só, gente, desde o começo do Corinthians, venceu só um time de Série A do Campeonato Brasileiro desde o início do ano. Isso é muito pouco. E o único que ele venceu foi o Fluminense. Sim. É o último colocado. Também a gente vai questionar um pouco a tabela do Corinthians, que até o Antônio falou. Alguns jogos, acho que de fato a Mari lembrou bem de que não performou contra equipes que são inferiores, mas teve jogos bem pesados. Mas eu ainda vejo a questão do... Eu consigo enxergar o Corinthians melhorando sob o comando dele. Consegue? Então, assim, talvez a gente vai falar de outros treinadores. Quando o momento de troca, você fala, olha, não consigo mais ver uma capacidade de melhora com esse técnico, aí você opta pela mudança. Sim. Nesse caso, eu acho que ele tem condições de melhorar o time, sobretudo com movimentações do mercado. Sinceramente, acho que o Corinthians, o que vai fazer na janela de mercado é muito determinante para a sequência do campeonato. Com esse time, acho que a tendência é brigar para não cair. Não sei se isso conforta o corintiano, não sei se desespera o corintiano, né? E aí vai entrar naquela realidade. Vai entrar na mesma história do Vasco. Aí se você manda embora, tem essa questão de multa. Claro. Sequência, Furacão, domingo, Cuiabá na quarta e Palmeiras na segunda. Aí também, se quiser fazer movimento antes de um derby, boa sorte. E o único jogo em casa é contra o Cuiabá. Desses três, não é isso? O Furacão é fora. Sim. E o Palmeiras é no Allianz. E o Palmeiras é no Allianz e o Cuiabá acabou de vencer o São Paulo no Morumbi. É difícil mesmo a sequência. Quero falar agora sobre o Corinthians. Antônio Oliveira pode ser demitido nas próximas horas. Haverá uma reunião nessa quinta-feira entre ele e Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians. O Fabinho não vai para a reunião para demitir o Antônio Oliveira. Ele quer entender como o Antônio tem assistido a esse processo e todas as dificuldades do Timão, que perdeu mais uma derrota por 1-0 para o Internacional em Santa Catarina, partida disputada no Orlando Scarpelli na noite dessa quarta-feira. Importante contar também que o Corinthians ainda está na zona do rebaixamento, mas esse tropeço fez com que o Timão caísse para o 17º lugar. São 7 pontos conquistados em 10 rodadas, uma única vitória, 4 empates e 5 derrotas. São 7 gols pró, 11 gols contra. Com o detalhe de que os times abaixo do Corinthians quase todos têm jogos a menos. O Grêmio tem 2 partidas a menos, o Vitória tem um jogo a menos, o Fluminense tem o mesmo número de jogos do Corinthians, os 3 times que eu citei com 6 pontos, um atrás do Timão. Ou seja, a posição real do Corinthians pode ser ainda pior. Só para completar, dá para cravar que o Antônio cairá? Não é uma decisão tomada. O Fabinho Soldado vai decidir a partir do que ouvir em relação ao Antônio. Mas o fato de o Timão ter um jogo super complicado contra o Atlético Paranaense na Liga Arena no domingo pode estender a permanência do Antônio. Dessa maneira ele completaria o ciclo diante do Furacão. Se perder contra o Atlético, aí sim ele é demitido. Nomes que podem pintar no Corinthians. Vi muitos torcedores alvinegros sugerindo Ramon Dias, técnico argentino que comandou recentemente o Vasco da Gama. Já teve experiência nesse processo de tentar recuperar o time do rebaixamento, foi o que aconteceu com o Vasco na temporada passada. Só mais uma informação super importante, o Antônio Oliveira gastou 13 milhões de reais com o movimento de demissão do Mano Menezes e de contratação do Antônio. Foram 12 milhões de multa para o Mano, mais 1 milhão para o Cuiabá para a quebra do contrato com o Antônio Oliveira. Se dispensar o Antônio Oliveira, vai precisar desembolsar mais cerca de 2 milhões de reais de multa.
Por falar em demissão, Danilo não é mais técnico do Sub-20 do Timão, mesmo tendo sido campeão da Copinha em janeiro. Ele foi dispensado nas últimas horas. A tendência é que o Rafael, técnico do Sub-17, assuma a equipe Sub-20. Segunda demissão na semana. Na segunda-feira, o Thiago Gasparino também já havia caído. O Thiago era o responsável pelo departamento de análise de desempenho. Era ele quem indicava as contratações no início da temporada. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Vasco da Gama. Salve, fiel torcida corintiana. Após mais uma derrota do Corinthians, né? O Antônio Oliveira balança seriamente no cargo como treinador do Timão. Muitos torcedores aí já estão pedindo a cabeça do treinador, né? Que apenas em 10 rodadas no Brasileiro conseguiu apenas uma vitória e o time acabou nesta quarta-feira aí na zona do rebaixamento e segue num momento muito conturbado, né? E hoje, na quinta-feira, vai ter uma reunião dentro do Parque São Jorge entre Fabinho Soldado e o Antônio Oliveira para ver se eles vão dar continuidade no trabalho do técnico português. Torcida, fiel torcida, vocês concordam com a demissão do Antônio Oliveira? Mas a situação é o seguinte, fiel. Caso ele não seja demitido nas próximas horas, vai esperar até o jogo contra o Atlético Paranaense. E se perder do Atlético Paranaense, eu acho que não tem mais cabimento continuar com o Antônio Oliveira. Lembrando, o Corinthians tem 10 rodadas, uma vitória. Se fosse qualquer outro técnico brasileiro, o treinador já tinha caído faz tempo. E pensando nisso, né, muitos torcedores do Corinthians começaram a postar aí o nome do Ramon Dias. O Ramon Dias que salvou o Vasco do rebaixamento no ano passado, com um time muito pior, né? Ele já tem uma certa noção do Campeonato Brasileiro e muitos torcedores veem como uma boa opção para substituir o Antônio Oliveira no cargo de técnico do Corinthians, Céu. Será que seria uma boa para o Corinthians? Ramon Dias no Timão? Há de se esperar, né? Vamos aguardar as próximas horas aí, que a gente sabe que o Corinthians acontece tudo do nada, mas o técnico Antônio Oliveira balança e corre o sério risco de ser demitido. Se não for nas próximas horas, deve ser depois da partida contra o Atlético Paranaense, se o Corinthians perder ou tiver um desempenho muito abaixo do que vem apresentando, né? O Corinthians não vem agradando coletivamente, vive só de lampejos de alguns jogadores, de um chute do Coronado, de uma arrancada do Wesley, que também não vem jogando muito bem. Depois que apareceu aí as notícias que o Wesley poderia ser vendido, nunca mais ele foi o mesmo jogador. Então o Corinthians precisa tomar cuidado e abrir o olho no brasileiro, que não é brincadeira, para não cair para a Série B. E uma mudança no comando técnico é vista com bons olhos dentro do clube. Mas será que o Ramon Dias seria capaz de dar uma reerguida nesse elenco do Corinthians? A gente sabe que o elenco do Corinthians é limitado. A culpa é do treinador, é do elenco. Augusto Melo vai ter que contratar urgentemente. Urgentemente, para não passar mais vergonha no Campeonato Brasileiro. Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários, se você acha que o Ramon Dias seria uma boa opção para substituir o técnico Antônio Oliveira, que está balançando no cargo do Corinthians, tá bom? Qualquer novidade eu trago para vocês, então ative o sininho das notificações, não esqueça de deixar o seu like para apoiar a gente, tá bom? Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Muito obrigado pela audiência, tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!